Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Que bom, viu? Bom demais começar a semana na sua companhia, contando com a sua audiência. Muito obrigada, desde já. E eu o convido a acompanhar a entrevista que farei dentro de instantes com Ângelo Roberto do Nascimento. Ele é astrônomo planetarista, é graduado em Química, trabalha com a astronomia desde 2001 como colaborador no Observatório Municipal de Amparo e desde 2004 também no Planetário Municipal de Itatiba. O Ângelo, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela sua visita aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Eliana. E vamos começar. Vamos conversar, né? A gente tem tanta coisa querendo saber a respeito dos astros hoje. Então, você que está nos acompanhando já está convidado a participar do programa, que é interativo. Os nossos contatos aí na tela para você, use e abuse. A gente vai a um breve intervalo, eu chamo o apoio cultural e retornamos dentro de instantes para dar início à nossa entrevista de hoje. Muito bem, damos início então à nossa entrevista de hoje. Vou conversar com o astrônomo planetarista, o Ângelo Nascimento, que, conforme eu apresentei aqui, eu tenho na minha pauta, ele é graduado em Química. De Química para Astronomia, como é que se deu essa passagem e desde quando você se interessa pelo assunto, hein, Ângelo? Olha, a química eu acho que vem do meu gosto pela ciência, de uma forma geral, né? Porque, na realidade, a ciência ela é dividida didaticamente. Química, física, matemática. Isso tudo faz parte do mesmo caldeirão, chamado ciência. Sim. Né? E hoje em dia, todo mundo se especializa num ramo, às vezes até necessário. Não dá para você abranger tudo como séculos atrás. Né? Mas eu sempre tive essa queda por astronomia, pelos astros, o céu, foguetes, essas coisas sempre teve em pauta para mim. Então, sempre que podia, eu lia, estudava a respeito. Quando eu vim morar em Amparo, por sorte... Você é de onde? Eu sou de Santo André. Sim. Quando eu vim morar em Amparo, eu fui morar perto do lado, praticamente do lado do Observatório de Amparo. Sei. Né? Aí não teve jeito, né? Aí eu comecei a frequentar, não saí mais de lá, acabei fazendo vários cursos lá em outros lugares, fiz cursos autodidata, né? Sempre gostei de ler, então não ia parar de ler, principalmente agora. E acaba que hoje eu estou dando aula de astronomia também, junto com o meu mestre, o Carlos, que é o coordenador lá do Observatório e do Planetário de Itatiba, também dou aula junto com ele. Então, estamos aí trabalhando nessa estrada e é uma coisa que sempre me atraiu. Então, juntou a fome com a vontade de comer, não tem jeito. Muito bem. E só para ilustrar, além disso tudo, viu, gente, é um músico, né, muito competente, tem se apresentado no Coral Unimed, junto com a professora Sandra Carletti, enfim, muito versátil, né? O Ângelo, vamos começar a falar de astronomia, que não resta dúvida. Eu acho que é um assunto muito interessante, cativante mesmo.
E quando a gente fala em astronomia, de pronto a gente já lembra 2012 como um ano emblemático, né? De acordo com tantas profecias que lá atrás parecia 2012 tão distante. Chegou, rapaz, está aí. E há previsões de que em dezembro desse ano o mundo acabe. E o que é que um astrônomo tem a dizer a respeito? Bom, segundo alguns autores, dia 21 de dezembro, segundo outros autores, 23 de dezembro, mas os autores, né, o direito autoral pertence aos maias, né, porque terminam um dos calendários dos maias. Eles tinham 3 calendários, né, o pequeno, o médio e o longo, vamos colocar assim, grosso modo. E realmente vai terminar o longo, que é quando vai existir a reciclagem da civilização. Por isso que foi tão alardeado que 2012 seria o fim do mundo, né? Na realidade não é exatamente isso, né? Porque desde que eu me conheço por gente, o mundo já devia ter acabado umas 20 vezes. Verdade. Né? Nostradamus e outros, né? Profetas falaram, até 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Então tem um monte de coisa, né? Agora, tem uma pequena diferença, né? Porque os maias, para quem aí não está lembrando, vamos lembrar junto, foi um povo que desenvolveu conhecimentos que até hoje a gente reputa como, nossa, naquela época, etc. Eles acertaram vários gols, né? Na realidade, eles eram engenheiros muito bons para a época deles. Né? Dizem até que tinham ajudas, né, extraterrenas, tal, exatamente. Não se sabe direito isso daí, porque infelizmente a civilização foi exterminada, né, de uma forma até muito rápida. Mas realmente, com a questão do calendário, a gente tem que lembrar que o calendário é uma forma aleatória de se contar o tempo. Cada um pode inventar o seu próprio calendário, né? Existe o calendário oficial, que hoje é o calendário gregoriano, mas existem outros calendários além desse. O judaico, por exemplo, o islâmico, né? Tem outros tipos de calendário, o chinês. Então é uma forma aleatória de contar o tempo. E cada um conta o tempo baseado na sua cosmologia, na sua forma de ver o mundo e o universo. Agora, analisando todo esse universo, não existe nenhuma possibilidade, digamos, para esse final de 2012, o encontro de um astro com o planeta Terra? Nada a ver, não tem nada que justifique esse temor. Não tem nada. Tem aquele famoso alinhamento de planetas, que os planetas vão ficar alinhados, e isso vai mexer com a gravidade da Terra, vai mexer com a gravidade do Sol, e vai tirar os planetas das das suas órbitas. Não, claro que não. De forma nenhuma. Primeiro porque a força gravitacional do Sol em relação à força gravitacional dos planetas, a força gravitacional dos planetas é praticamente desprezível perto da força gravitacional do Sol. Há uma certa perturbação, sim, mas não é desse tipo. E também pode ser que já tenha ocorrido esse alinhamento astronômico, não alinhamento astrológico, alinhamento astronômico, já deve ter ocorrido várias vezes, porque se você imaginar que existe um relógio com 8 ponteiros girando em torno de um eixo comum, que seria o Sol, e cada ponteiro com uma velocidade diferente. Em um determinado instante, esses ponteiros vão estar alinhados. Isso é uma fórmula matemática. Claro. Né? Assim como os ponteiros do relógio são alinhados 2 vezes por dia. Sim. Né? Exatamente a mesma situação. Então, e nunca aconteceu nada. Agora, você estava falando de Sol, e o Sol também tem sido aí matéria de muitas reportagens ultimamente. As famosas explosões solares sempre aconteceram, estão acontecendo em maior escala agora. O que isso significa para nós aqui da Terra? Bom, o Sol ele tem um ciclo de máximas e mínimas
Esse ciclo se repete a cada 11 anos. O último foi em 2003, então, 2001, então agora 2012 vai ser a máxima do Sol. O que acontece nessa máxima? Ele apresenta mais manchas, aquelas manchas escuras na superfície do Sol, e isso faz com que essas partes escuras sejam interações magnéticas muito violentas, e de onde são expelidos alguns gases. O Sol é uma bola de gás. Uhum. Então, alguns gases são expelidos por aí. Ele sai por uma mancha e entra por outra. Um pouquinho dessa matéria é jogada no espaço. E essa matéria, esse plasma, que seria um gás superaquecido, ele vai interferir aqui na Terra, ele vai principalmente interferir nas telecomunicações. Porque ao chegar na Terra, a Terra tem um escudo magnético dela. Então, essas partículas são direcionadas para os polos da Terra. Por isso que ocorrem aquelas auroras polares. A aurora boreal em cima, a aurora austral embaixo, são muito bonitas, por sinal. Mas não são nada mais do que interações dessas partículas solares com a ionosfera da Terra, né, dirigida pela magnetosfera, que seria os polos do... Não chega a afetar o nosso clima? Não, o nosso clima não. O clima, eu não sou muito especialista nesse assunto, mas pelo que a gente lê, o clima é uma coisa começou a ser estudado há pouco tempo. O clima é coisa que demora, às vezes, alguns séculos, milênios, para ocorrer mudanças significativas. Sim. Você registrar mudanças significativas. Então, esse aumento da temperatura da Terra pode ter alguma coisa a ver com a industrialização, por exemplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Camada de ozônio. A camada de ozônio, sim, é certeza que foi aquele gás CFC que realmente destruiu a camada de ozônio. Agora está sendo recuperada, né? Ainda bem que puseram a mão na consciência nessa parte. Mas o Sol, ele tem esse ciclo normal, mas ele não influencia. Não é por causa da máxima dele que vai influenciar diretamente o clima da Terra. E isso é o que eu penso, né? Eu não sou especialista nesse assunto. Muito bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo aqui no nosso bate-papo. Eu tomo a convidar você a participar do programa, contatos aí na tela, viu? E a gente vai para o apoio cultural, intervalo breve, rapidinho, a gente está de volta, não saia daí. Estamos de volta dando sequência à nossa entrevista de hoje aqui no Opinião em Debate. Estou conversando com o astrônomo planetarista, o Ângelo Nascimento. Na nossa conversa, no bloco anterior, o Ângelo, você fez referência ao calendário gregoriano. É esse calendário do qual a gente se serve, né? Ele é bastante antigo. Surgiu quando? Esse calendário, na realidade, ele vem do calendário juliano, que foi feito por Júlio César, na Roma Antiga. E se chama calendário gregoriano porque foi Gregório XIII que implantou esse sistema atual que é usado, seria o calendário oficial do planeta Terra. Todo mundo usa esse calendário. Apesar de que algumas culturas, que nem eu falei anteriormente, adotam o seu calendário deles. Que seriam os judeus têm um calendário judaico, que é um calendário lunisolar, chamado, caracterizado como lunisolar. Ele acompanha as fases da Lua e do Sol. E o calendário islâmico, que é pura lunar, ele só acompanha os ciclos da Lua. E o calendário gregoriano é o solar, ele acompanha os ciclos do Sol.
Por isso que há essa pequena variação a cada 4 anos, é feito um ajuste, né, nesse calendário para ele continuar servindo de base para as estações do ano. Daí que surge o ano bissexto. Daí que surge o ano bissexto, porque o calendário gregoriano, ele foi, se me falha a memória, agora não estou lembrado o ano, mas acho que no Concílio de Niceia, acho que foi 300 e pouco, foi do Constantino, o outro foi Intergravíssimas, acho que foi em 1500 e pouco, que foi feito isso daí, 1580, alguma coisa, não tenho certeza a data, né? Mas foi naquele concílio Intergravíssimas, que nessa bula papal, que foi instituído o calendário gregoriano, que é usado até hoje. Inclusive, é feita o ajuste nesse calendário, não só do ano bissexto, que isso daí Júlio César já tinha feito lá atrás, né? Mas ele faz o ajuste da data da Páscoa, porque a Páscoa ela tem que casar com a Páscoa, entre aspas, né, judaica, que na realidade seria o Pesach, não sei como é que fala direito. Mas, então você tem que casar isso daí, porque sendo um calendário de um jeito e outro do outro, há uma defasagem. Por isso que existem essas datas móveis chamadas no calendário religioso, existem essas datas móveis. Exatamente para fazer casar com o calendário. Essa coincidência. Para o calendário judaico, porque na realidade Jesus era judaico e seguia o calendário judaico. Agora uma pergunta que não quer calar, né, Ângelo? Você, como astrônomo, passa tanto tempo observando o céu, né, ali espiando os astros. Já viu alguma coisa que se assemelhasse a objeto voador não identificável? Aliás, existe, né, nós temos aí, recebemos a visita de ETs ou não? Olha, é muito polêmico a gente falar tanto que sim, quanto que não. Isso dá pano para manga. Dá, sempre deu, né? Por quê? Porque uma vez que a gente não tem a certeza de uma coisa, a gente tem que estar sempre aberto para todas as possibilidades, né? Essa pergunta é muito feita, porque a gente passa muito tempo olhando para o céu realmente. Já vi muita coisa que eu não consegui explicar, eu pessoalmente, né? Mas não é por causa disso que eu vou imaginar que é um disco voador que tem um homenzinho verde lá dentro, né? Que nem normalmente a gente explica, tanto no planetário como no observatório, a gente vê sempre logo depois do pôr do sol, principalmente, né? De madrugada também, para aqueles que levantam antes do sol nascer, você vê algumas estrelinhas andando no céu. Né? Isso é muito comum a gente ver. São satélites artificiais, que como eles estão numa camada mais alta da atmosfera, a superfície está no escuro, mas ele ainda está sendo iluminado pelo sol. Então a gente vê o reflexo dele. Então, conforme ele vai andando, você vê como se fosse uma estrelinha andando no céu. De repente ele apaga. Né? Entrou numa portal dimensional. Não é um satélite artificial. Agora, é aquela coisa, existe, né, existe vida lá fora? É difícil de responder. A ciência hoje está engatinhando nessa área. Agora estão começando a admitir a possibilidade de existência de vida lá fora. Por quê? Porque descobriu-se que os subsídios que existem na Terra para a sustentação da nosso tipo de vida, que seria a água em abundância, e principalmente os 4 formadores da vida aqui, seria carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, se você descobrir um planeta que esteja a uma distância da que permite que exista água no estado líquido em abundância, provavelmente essa estrela, se tiver água, provavelmente essa estrela vai ser uma estrela que tenha o resto dos elementos químicos necessários. Se a vida for uma condição que apareça, desde que a química seja presente, pode ser, sim, que apareça em outros lugares. Só que, como a gente está engatinhando, a gente está meio míope ainda, nós estamos enxergando muito pouco,
Pode ser que as futuras gerações venham a descobrir alguma forma de vida. Porque você está falando em termos de galáxia, né? Sim. Uma distância inimaginável quase para todos nós. Porque no nosso sistema solar não foi descoberto ainda nada, né? Com relação a esse tipo de vida do jeito que a gente conhece. Agora, já foram descobertos vários outros planetas extrasolares, ou planetas que giram em torno de outras estrelas. Então, há a possibilidade de a gente descobrir planetas parecidos com a Terra, ou pelo menos que estejam mais ou menos à mesma distância da Terra ao Sol, para que possibilite essa quantidade de água líquida em abundância, que é o fator primordial do aparecimento de vida aqui nesse planeta. Ou seja, havendo condições para a existência da vida, né? Pode ser que ela apareça. Muito bem. Como eu falei primeiro, né? Quando a gente não tem certeza de alguma coisa, tem que nem estar aberto. Nem sim, nem não, talvez. Não, a gente tem que estar sempre aberto para todas as possibilidades. Claro. Pode ser que a gente encontre vida lá fora? Sim. Pode ser que não encontre? Sim, também. A gente tem que estar aberto para as possibilidades. Essa é a postura do cientista, né? Não tem outro jeito. Muito bem, vamos fazer mais um breve intervalo. Chama Apoio Cultural, contatos na tela para você. A gente volta rapidinho, viu? Não saia daí, já estamos de volta. Estamos de volta dando sequência ao nosso bate-papo, a entrevista de hoje com o astrônomo planetarista, o Ângelo Nascimento, aproveitando sua presença aqui, né? Quando eu estudei lá atrás, faz tempinho, viu, Ângelo? Mas a gente estudava que o sistema solar era composto por 9 planetas. Agora não é mais, só tem 8. Sumiu um planeta, o que aconteceu? Essa é assim, a gente vê principalmente no planetário, a gente vê muitos alunos comentando isso. Meu pai falou que no sistema solar tem 9 planetas, tem Plutão, né? E vocês estão falando que Plutão não é mais planeta. Então, essa é uma dúvida constante. Mas o que houve? Plutão, desde a década de final da década de 1980, começo de 1990, a maioria dos cientistas já não consideravam mais Plutão como um planeta. Por vários fatores, principalmente pelo tamanho dele. Ele é muito pequenininho, ele é quase metade da nossa Lua. Então ele é muito pequenininho para ser classificado como planeta. Só que ficou o bate e rebate até 2006. 2006, ironicamente, em janeiro de 2006, foi lançada uma sonda espacial chamada New Horizons, Novos Horizontes, que a missão dela é explorar Plutão, que era o único planeta do Sistema Solar, na época, que não tinha recebido a visita de nenhuma sonda espacial. Em agosto desse mesmo ano, a União Astronômica Internacional, na sua Assembleia Geral, resolveu mudar os critérios de classificação de planetas. E nesse novo critério de classificação, Plutão não se encaixa. Tá. Então ele foi rebaixado, que nem a gente fala. Plutão, coitado. Como é que a gente se refere a ele agora? Não é mais... Então, foi criado uma nova classificação. Existia anteriormente os planetas e, no geral, corpos menores do Sistema Solar, que englobava asteroides, cometas, satélites naturais. Então foi criada uma nova classificação, planetas anões. Então, Plutão hoje ele é oficialmente classificado como um planeta anão. Há outros? Há outros. Existe o Cauar, existe o Eris, que é maior que Plutão. E foi o causador... Do nosso sistema também? Ele é maior que Plutão e foi o causador da derrocada do coitado, né? Ele ficou com ciúmes, que história é essa? O Plutão e eu não. Então, Eris, Plutão, Ceres
e Makemake. É o último que foi, acho que em 2004, foi classificado como planeta anão. Pode haver mais, pode ser descoberto mais. Com exceção de Ceres, que está no cinturão principal de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, todos esses outros são chamados de plutóides, ou seja, eles estão no mesmo cinturão de asteroides. Depois de Netuno, existe um grande cinturão de asteroides chamado cinturão de Kuiper, em homenagem ao astrônomo que descobriu esse cinturão de asteroides. Existem milhares de corpos. Kawar, que eu falei, Sedna, que é muito famoso, que era o ex-candidato ao 10º planeta, né? Na época que Plutão era o 9º. E vários outros que já foram descobertos, inclusive alguns com nome de brasileiro. Tem um chamado Brasileirinho, tem outro chamado Ourinhos, que foi um astrônomo de Ourinhos que descobriu. Então, essa é a classificação atual. Então, o sistema, oficialmente, acho que isso daí é tudo uma questão de semântica, vamos colocar assim, uma questão de classificação. Mas, oficialmente, o Sistema Solar hoje tem 8 planetas. Então, não se assustem com os filhos de vocês falarem que Plutão não é mais planeta. Não sumiu. Ele não sumiu, ele continua. Aliás, foi reclassificado. Aliás, só para completar a informação, ele vai ser visitado por essa sonda, provavelmente depois da Copa do Brasil. Lá para o final de 2014, começo de 2015, a sonda está chegando lá em Plutão. Aí a gente talvez vai ouvir falar um pouquinho dele. Conhecer melhor. Agora, quem quer conhecer, ficar observando, esse céu maravilhoso no Observatório de Amparo, isso é possível? Como é que é? Pode-se ir lá? Precisa atender alguns requisitos? Como é que funciona, hein, Ângelo? Isso daí é o seguinte, eu até gostaria de aproveitar já convidar a todos os telespectadores, né, a visitar o Observatório de Amparo. Fica aberto todos os sábados, das 20 às 23 horas. A entrada é gratuita e fica do lado do cemitério. É um local bem tranquilo. Fica também no Parque Ecológico, ou também conhecido como Orquidário, aqui de Amparo. Aqui não, lá de Amparo. E estão todos convidados. Só a gente não faz a abertura do observatório em dias chuvosos, obviamente, e dias que estão nublados. Então, é o que a gente recomenda. Antes de ir para o observatório, olhe para o céu, verifique, o céu está estrelado, né? Então, vamos visitar o observatório. Vai dar para ver, atualmente, o que a gente consegue ver no céu, não sei se dá para ver lá no observatório. Lá, Marte, com certeza. Mas no céu, se você olhar logo depois que o Sol se põe, no lugar onde o Sol se põe, você vai ver dois astros muito brilhantes, que, aliás, ontem estava junto com a Lua. Está muito bonito. O mais brilhante é Vênus, o menos brilhante é Júpiter. E do outro lado, onde o Sol nasce, você vê um astro vermelho, que é o planeta Marte, que são todos convidados a irem lá ver através dos telescópios do Observatório de Amparo. Muito bem, fica lá no Parque Ecológico, como ele disse, o ponto de referência pode ser o cemitério do Silvestre, é bem próximo. Sábado, tempo bom, das 20 às 23 horas, é isso? Exatamente. Você tem algum endereço eletrônico, se alguém quiser, né? Dicas, informações, fazer alguma pergunta, entrar em contato com você, o que acessa? Olha, eu queria deixar então meu e-mail e dizer também, Eliana, que esse ano me propus a fazer dar cursos e palestras de astronomia para as escolas aqui da região, visando principalmente a 15ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, meu e-mail é angelo.nascimento@ig.com.br. Então, estou à disposição de vocês. Se escolas entrar em contato, palestras, cursos, eu posso... Certo. Legal. Muito bem. Falou e disse, eu conversei hoje aqui com o Ângelo Roberto do Nascimento, astrônomo planetarista. E quero te agradecer, viu, Ângelo, pelas informações trazidas, sucesso nessa empreitada e até uma próxima. Eu que agradeço, Eliana, pelo convite e queria me colocar à disposição para outras
perguntas e outros esclarecimentos assim que vocês tiverem vontade. Eu agradeço a presença de todos. Muito bem, falou. E aqui encerra então, a gente encerra a Opinião e Debate de hoje. Eu agradeço sua audiência. Marco um encontro com você para amanhã, ao meio-dia, aqui no Sistema Regional de Televisão. Um grande abraço, boa tarde, até amanhã.